Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Storytelling. Eu sei que você já ouviu essa palavra antes. Você acha essa técnica de comunicação super legal, mas tem dificuldade em aplicar de forma prática no teu dia a dia. Você está tentando criar conteúdo, as pessoas falam, não, você quer criar conexão, quer melhorar aquilo que você cria, use storytelling. Mas daí o que acontece? Você vai ler um livro e normalmente as pessoas que ensinam sobre storytelling, elas focam em um tema. A jornada do herói. Jornada do herói é essa técnica que é utilizada muito nos cinemas e nos livros para poder criar filmes como Harry Potter, ou O Senhor dos Anéis, ou até mesmo Star Wars. Você vê isso muito replicado lá dentro. E o pessoal que é publicitário, o pessoal que é cineasta, o pessoal que é mais desse lado artístico, eles têm muita facilidade de utilizar esse formato, porque pro dia a dia deles ele é muito útil. Mas e pro teu dia a dia? E aí, como é que o Harry Potter vai te ajudar, às vezes, numa reunião, ou para você escrever um artigo lá dentro do LinkedIn, uma postagem sobre, sei lá, o teu tratamento de clareamento dental que você tem no teu consultório? De que maneira que isso vai te ajudar de forma prática? A dúvida acaba vindo. Você não consegue utilizar e acha que não é para você. Mas vou te falar uma coisa muito sinceramente. O storytelling é para você sim. Só falta alguém te mostrar um caminho mais fácil, um caminho mais prático. Por muito tempo eu estudei história. Eu vi como elas funcionam, comecei a tentar enxergar padrões ali dentro. E você percebe que toda história ela tem momentos e tem elementos em comum. O que a gente faz aqui dentro, na hora de criar nossos conteúdos, não é nada mais do que pegar esses elementos, esses momentos e transformar eles num esqueleto. E dentro desse esqueleto, você vai colocando tua mensagem, você vai colocando ali teu conteúdo, para deixar ele mais palatável, deixar ele mais atrativo para quem está ali te assistindo, para quem está lendo algo que você criou. É dessa maneira que a gente consegue usar o storytelling. Mas talvez, mesmo assim, você não consegue ver uma utilização prática. E é por isso que no vídeo de hoje eu quero te mostrar 3 possibilidades de onde você pode aplicar o storytelling no teu dia a dia, independente da tua área de negócio. A primeira maneira que você pode usar o storytelling para criar conteúdo é contando histórias suas, pessoais, que vão passar teus valores, que vão passar as coisas que você realmente acredita. Você está vendo aqui que isso aqui foi uma postagem que eu criei, que eu coloquei tanto no Instagram, coloquei no LinkedIn, coloquei também no meu site, contando um pouco da minha história, qual foi essa minha trajetória profissional, quais foram esses pontos que se conectaram, que me levaram a abrir a Fantástica Fábrica Criativa. E nesse texto aqui eu passo muito da essência do meu negócio. Por que eu trato criatividade da maneira que eu trato? Por que eu falo muito que criatividade é uma maneira sim de pensar diferente, mas de que você tem que gerar algum tipo de valor. E esse pensamento de gerar valor, para mim, vem muito do passado meu de trabalhar em empresa grande, onde a gente tem que entregar resultados, você tem que ser eficiente também. Não adianta só fazer algo diferente e bonitinho. Então eu prego isso muito dentro da Fantástica Fábrica Criativa. Só que as pessoas, às vezes, podem não entender muito bem isso. Elas podem não ver um diferencial dentro da minha marca, dentro da minha empresa ou dentro do André como profissional. Daí o que você vê muito? Pessoas criando, ou às vezes empresas, criando lá missão, valores. Tá, mas isso é muito chato. Por que você não cria uma história e conta um pouco sobre você? Como você chegou aqui. E não só como você abriu a empresa, mas outras situações que vão representar os princípios que você tem ali dentro, as coisas que você realmente acredita. Você vai ver que muitas vezes existem vários profissionais, existem outras empresas que fazem a mesma coisa que você. Isso vai acontecer eventualmente, mesmo que você seja a primeira pessoa a apresentar uma solução nova no mercado, vão vir outras pessoas que vão copiar às vezes a sua ideia, mas entenda que apesar da solução, do serviço, vamos lá pegar dentista, tem vários dentistas, você tem vários advogados que oferecem a mesma coisa, apesar de ser igual, a pessoa, o profissional é diferente, às vezes os valores são diferentes. As pessoas muitas vezes se conectam com outras pessoas e é muito importante você criar conteúdos que passem isso para elas. Você não vai agradar todo mundo. Eu acho que isso até é ruim. Se você criar algo que é muito ali mediano, né, que é muito neutro, você não vai ter nenhuma pessoa que goste realmente de você. Vai ser muito fácil de ela trocar por outro profissional. Então é muito importante você se posicionar, mostrar os seus valores, os valores da sua empresa. E não tem nada melhor para você fazer isso do que contando histórias, do que você usando storytelling ali dentro. Porque, de novo, criar uma coisa de missão, valor, é muito chato.
né? Ninguém quer ler isso, mas uma história pessoal sua, aí sim as pessoas vão ter muito mais interesse. Uma outra maneira de você usar storytelling nos seus conteúdos é criando conteúdos que geram transformação e de alguma maneira eles dão algum aprendizado para a tua audiência. Eu acho muito importante você fazer isso, porque não adianta só você também ficar falando, olha que legal uma empresa, olha que curso que eu estudei, mas você tem que dar alguma coisa de valor para eles. Pode ser uma sacada de negócio, pode ser um princípio que você utiliza, que as pessoas também podem começar a utilizar. É legal você já começar a gerar essa transformação antes mesmo da pessoa virar teu cliente. Então, digamos lá, você é um advogado que trabalha com leis trabalhistas. Por que você já não dá algumas dicas de como um empresário pode se proteger dentro da empresa para evitar problemas futuros? Entende que no futuro, né, com algum problema mais sério que ele tiver, ele vai procurar você. Isso vai acabar acontecendo porque não vai conseguir resolver sozinho. Mas por que você já não gera algo de valor para a pessoa? Entende que conteúdos genéricos, que só estão falando assim de notícias, por exemplo, saiu uma lei tal essa semana. Isso se encontra em qualquer lugar, você vai em qualquer portal de notícia. Mas uma análise sua vai ter muito mais valor. Então, se você pensar, você vai poder criar ali 3 tipos de conteúdo. Você vai poder criar uma informação, você vai poder criar uma análise ou você vai poder ensinar alguma coisa. Então imagina, se você está falando ali, você é do setor financeiro, você está falando sobre o dólar. Se você chega e só fala, o dólar está R$6, isso é só uma informação, tem em qualquer lugar. Agora, eu posso chegar e falar assim, o dólar está R$6 por causa desses fatores. Aí você já agregou um pouco mais de informação, você está gerando transformação para a pessoa. Agora, tem um conteúdo que vai ser melhor ainda. Você vai falar, o dólar a R$6, o que você deve fazer nesse momento? Porque daí você está ensinando. E esse conteúdo que vai ter mais valor ali dentro. E claro que todo esse ensino do que você deve e que não deve fazer, falando do passado, falando o que você faria com o dólar em alta, por exemplo, isso tudo também pode ser contado através do storytelling, você pode aplicar ali dentro. Olha só esse conteúdo aqui que eu criei, que eu falo da síndrome do slide único, que é uma síndrome que você vê muito dentro das grandes corporações, que as pessoas querem criar apresentação e ali dentro elas querem colocar um monte de informação em um lugar só. Eu conto da minha história, como que eu passei isso também na minha carreira e de que maneira que eu convencia os meus gestores, como é que eu convencia o pessoal de alta diretoria de que a melhor solução não era colocar tudo no slide só. Então dava umas dicas de contra-argumentação ali dentro. Eu estava passando conteúdo útil para as pessoas. E uma terceira maneira que você pode usar o storytelling no seu dia a dia é você criando analogias, criando uma linguagem própria para você não se tornar mais um conteúdo genérico. Como eu falei para você antes, o teu assunto muitas vezes ele vai ser universal. Tem outras pessoas falando da mesma coisa que você, porque você vai poder encontrar isso em outros perfis, em outros canais do YouTube, livros técnicos até. Mas muitas vezes a maneira como você explica, as ideias que você coloca ali dentro, essas analogias, é isso que vai tornar esse teu conteúdo único, porque talvez é essa sacada que vai fazer a pessoa entender alguma coisa. Então, por exemplo, eu criei aqui a história do olho de Tandera. O que é o olho de Tandera? É basicamente a grande ideia de que antes de você começar a transformar um projeto seu, ou aqui como eu estava falando nesse caso de apresentação, né? Antes de você conseguir transformar uma apresentação, você tem que saber as coisas que você não deve aplicar ali dentro. Você tem que treinar o seu olhar para bater o olho e já ver assim, isso está errado, isso está bom, isso está ruim. Porque se você não muda seu olho, não muda a maneira de você pensar, você vai continuar cometendo os mesmos erros. Entende que isso é um conceito técnico, um conceito genérico, que você consegue aplicar em qualquer lugar, afinal é treinar teu olho para você conseguir mudar tua mentalidade e perceber os erros que você está cometendo e não fazer eles de novo. Mas eu contei a história do quê? A história do ouro de Tandera. Como eu sabia que as pessoas que me seguiam ali, né, a minha audiência, ela tinha uma idade meio parecida com a minha, tem ali dos seus 30, 25 até uns 45 anos, eu sabia que a pessoa tinha assistido esse desenho aqui do Thundercats. E qual que era a ideia do olho de Tandera? Ele pegava a espada e colocava na frente do olho e falava que a partir daquilo ele tinha visão além do alcance. A visão além do alcance é ele conseguir enxergar muito além do que ele pode enxergar agora. Então eu falava para eles que o grande objetivo dessa aula aqui é fazer com que eles desenvolvessem essa visão além do alcance. Que antes da aula eles não conseguiriam enxergar esses erros, mas depois de todas essas informações que eu ia passar para eles, eles nunca mais iam ter esse mesmo olhar dentro das apresentações. Então usei criei uma hashtag aqui dentro, criei uma história que a partir desse momento esse conceito se tornou único, se tornou meu. Por mais que seja uma coisa que outras pessoas até possam falar, a ideia do olho de Tandera
é do André, isso tem o meu perfume, isso é uma analogia própria minha, que ninguém vai copiar. E é muito fácil de ficar essa informação na cabeça deles do que uma parte muito técnica. Você viu então como o storytelling é sim uma ferramenta que você consegue aplicar de forma prática no teu dia a dia? É só alguém te mostrar o caminho. Claro que se você ficar pensando muito em cinema e muito em livro, vai ser difícil, mas você consegue sim gerar valor nos seus conteúdos. E eu te garanto que se você começar a aplicar isso a partir de hoje, você vai começar a perceber resultados de mais engajamento, de pessoas vindo falar com você e até perguntar sobre os teus serviços, perguntar se você faz mentoria, faz o que for. Isso sim gera transformação. E como sempre, obrigado por assistir. And I fade to black, Vader's mask. I got the drive and the score like a Brady pass. I try to dream, but man, I'm stuck fucking hating.